Olá, minhas caríssimas e meus caros internautas, está no ar mais um Leia a Lei TV. E hoje nós vamos tratar de um tema que eu diria ser um dos grandes campeões de demandas e processos judiciais, que é direito do trabalho. Nós vamos abordar, de uma forma um pouco mais específica, os direitos do trabalhador e os direitos da empresa e do empresário. E para tratar a respeito desse tema, eu trouxe aqui dois grandes amigos e excelentes profissionais. São dois advogados especialistas em direito do trabalho, o Dr. Luiz Antônio Calhau e o Dr. Celso Pinho Filho. Muito obrigado, Dr. Luiz, por ter vindo aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Boa noite, eu que agradeço o convite, é uma honra participar do programa e vamos tratar de direito agora, né? Tá certo, então, Dr. Celso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite hoje também, por estar aqui, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, Marco, é motivo de grande satisfação estar presente no seu programa, contribuindo aí, ainda que com algumas pequenas linhas, né? Mas, de certa forma, trazendo um pouco do direito para aqueles que mais precisam, né, de informações. Perfeito. Bom, então, para começar, né, para iniciarmos a respeito do tema, eu gostaria de tratar a respeito de um assunto que eu acho que é muito recorrente, muito debatido, é a respeito do aviso prévio, os direitos do trabalhador em relação ao aviso prévio. Será que o senhor poderia esclarecer para o nosso público um pouco, em poucas linhas, sobre esse assunto? Pois bem, Marco, o aviso prévio ele é um instituto do direito do trabalho previsto na consolidação das leis do trabalho, né? E ele serve, de certa forma, para proteger uma dispensa abrupta, uma dispensa que não foi prevista, né? Então, o cidadão está no curso do contrato de trabalho, né? O contrato por prazo indeterminado, não tem expectativa de seu término e, em um determinado momento, ele é notificado pela empresa de que terá o seu contrato extinto dali por diante. Então, o aviso prévio, ele visa isso, resguardar o empregado de uma dispensa imotivada. Ele pode se dar de duas formas. Ou ele se dá da forma trabalhada, ou ele se dá da forma indenizada. Da forma trabalhada, o que acontece? A empresa, o empregador, comunica o empregado de que ele será demitido, né, dispensado, e a partir dessa comunicação, ele tem ali pelo menos 30 dias para continuar na empresa. De toda forma, a CLT já previa que o aviso prévio para o empregado, ele poderia, na constância do aviso prévio, optar por duas formas, sendo o aviso prévio trabalhado, optar por duas formas de exercê-lo. Ou com uma redução de 2 horas em cada dia de trabalho, ou com a redução de 7 dias no final do período do aviso prévio. Então, sendo trabalhado, o empregado pode escolher em ou não trabalhar nos últimos 7 dias, ou ter uma redução de 2 horas de sua jornada de trabalho. Levando em consideração o aspecto prático dessa questão do aviso prévio, é muito comum o desrespeito ao aviso prévio, a empresa desrespeitar, a empresa não observar essa questão do aviso prévio e o trabalhador levar essa demanda para o judiciário? Ultimamente, essa lei está sendo bem sedimentada. Ela é de 2011 e nesses últimos 5 anos ela tem até sido bem observada pelas empresas, né? A gente observa assim, que apenas em algumas empresas que não têm uma organização, um corpo jurídico muito mais, assim, como que se pode dizer, uma consultoria jurídica mais atenta, né, ou mesmo um corpo de contador que esteja atento a essa alteração legislativa, é que tem acontecido de não se observar o respeito ao aviso prévio, né? O que se tem observado é que as empresas, de certa forma, têm cumprido, têm sido atentas a essa proporcionalidade da Lei 2506 de 2011, né? Bom, outra questão que é atualmente debatido e muito discutido é a respeito da estabilidade gravídica, né? Muita gente discute sobre o tema, acha que é certo, que não é errado, e muitas pessoas têm impressão errada sobre o tema, acreditam que pelo simples fato da empregada estar grávida, ela não pode ser demitida de forma alguma, e na prática nós queríamos saber o que tem entendido o tribunal, como é que funciona essa questão da estabilidade.
Pois bem, doutor Marco, a estabilidade gestacional, né, é um tema bastante recorrente no âmbito do direito do trabalho, né? Ela é prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, na ADCT, em seu artigo 10. Estando a empregada gestante, né, grávida, a legislação protege esse contrato de trabalho desde a concepção até 5 meses após o parto. Então, você tem esse período estabilitário, né? Isso significa dizer que a empregada não pode ser mandada embora do seu trabalho sem justa causa. Porém, como o doutor bem colocou, as pessoas entendem de uma forma deturpada essa garantia de emprego. Porque, a bem da verdade, a empregada, se vier a cometer alguma dos atos graves, né, que ensejam uma dispensa por justa causa, prevista alguma das circunstâncias previstas no 482 da CLT, isso pode configurar um ato grave a tal ponto de ensejar uma dispensa por justa causa, que está fora da proteção constitucional. É comum as pessoas confundirem, a empregada está grávida, ela pode fazer o que bem quiser. Não é bem assim. Bastante esclarecedor, doutor Celso, muito obrigado. Então, vou passar a palavra para o doutor Luiz Antônio Calhau para esclarecer a respeito do ponto de vista do empresário e da empresa. Bom, uma questão também muito comum, que eu vejo muita gente reclamar, é a respeito da documentação e do ônus da prova. No direito civil, para quem é da área, o ônus da prova é de quem alega. No direito do consumidor, você pode inverter o ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações, da hipossuficiência, etc. E no direito do trabalho, como é que funciona essa questão da documentação, da prova no processo judicial? Pois bem, em relação ao direito trabalhista, muita gente fala mesmo que ele existe para proteger o empregado. Mas ele tem que ser assim. Ele tem que ser assim justamente por essa questão, que a gente chega no ônus da prova. A empresa, ela tem toda a documentação do funcionário, ela tem todo o controle daquele funcionário. O funcionário chega na empresa e bate o ponto, ele bate o ponto na hora de sair do almoço, bate o ponto na hora de voltar e bate o ponto na hora de ir embora. Quem guarda esse ponto no final do mês é a empresa. A empresa tem a posse dessa documentação. A empresa normalmente tem um contrato de trabalho do funcionário. Muitas empresas não dão o contrato de trabalho para o funcionário, não dão essas cópias da folha de ponto para o funcionário. Não dão um controle da jornada ali do banco de horas, como é que está sendo feito a compensação de banco de horas. Então, em regra geral, quem tem toda a documentação é a empresa. Por causa disso, é a empresa que tem que fazer as comprovações perante a justiça. Uhum. O funcionário, ele ajuiza uma ação, uma reclamação trabalhista, ele faz as alegações dele, e muitas dessas provas referente às alegações que ele faz, cabe à empresa, porque é a empresa que tem esses documentos. Então, é muito importante que a empresa guarde esses documentos, aquele contrato do funcionário, o banco de hora deles, o contrato de trabalho, a folha de ponto dos funcionários e toda a documentação do que acontece ali dentro da empresa. É muito importante guardar, até mesmo as questões de advertências, de suspensões. A demissão por justa causa ela tem que ser proporcional ao fato. O empregado ele não pode cometer uma falta e a empresa, de primeira, dispensá-la por justa causa, a não ser que seja uma falta grave. A empresa ela tem que dar uma advertência antes, 2, 3, dar uma suspensão e falando, você está agindo errado. Você está agindo errado para depois demitir por justa causa. Muitas empresas fazem isso, mas elas não guardam esses comprovantes. Provavelmente muitas pessoas que vão assistir o vídeo já devem ter visto empresas que os empregados apresentam atestados falsos. É muito comum, já vi matérias falando que se vende atestado até ali na rodoviária. Né? E havendo essa questão do atestado falso, o que o empresário deve fazer? O empresário ele pode advertir aquele funcionário, dependendo de quantas vezes ele fez isso, suspender aquele funcionário ou então mandá-lo embora, porque além disso isso é crime. É falsificação de documento, é crime. Perfeito. Então perfeito. Isso é um motivo de justa causa para o empregador. Um outro tema que me parece ser novo, que não existe uma vasta discussão no tribunal, é a respeito da flexibilização do direito trabalhista. Eu gostaria que o doutor pudesse esclarecer um pouco mais, porque me parece um assunto bastante interessante e, por ser pouco discutido, eu acho que tem uma carência enorme, né, de conhecimento a respeito desse assunto. Sim, é um assunto recente, inclusive, e toda época de crise ele volta à tona.
porque os trabalhadores passaram anos para conseguir os direitos trabalhistas. Em épocas de crise, fica muito caro para a empresa. No dia a dia já é, em época de crise piora. Um contrato de trabalho pela CLT aumenta em média de 80% o custo daquele funcionário para a empresa. Não que o funcionário vai receber aqueles 80% a mais do salário, mas para a empresa aquele funcionário custa 80% a mais. As empresas naturalmente têm que cortar gastos. Muitas delas começam a cortar esses gastos pelos funcionários. Elas demitem funcionários, ou então para não demitir funcionários, elas falam assim, eu tenho que flexibilizar o direito do trabalho. Eu preciso reduzir o salário dos funcionários. Até então não se pode reduzir o salário do funcionário. Porque é inconstitucional. Mas, sim, é inconstitucional. Mas em época de crise a empresa fala, ou eu reduzo o trabalho de 1.000 funcionários ou eu vou ter que mandar 1.000 embora. É uma linha muito tênue entre flexibilização, porque senão você vai começar a voltar para a época da escravidão. Peraí, eu sou empregador. Você precisa do emprego, eu tenho esse emprego. Você quer trabalhar aqui? Para trabalhar aqui é 24 horas por dia. Então você não pode flexibilizar demais, você tem que ter um controle muito forte sobre isso, porque senão volta a época da escravidão, as pessoas vão trabalhar por um prato de comida, porque elas não têm opção, elas precisam trabalhar. E dessa flexibilização a gente tem exemplos concretos hoje, que é justamente o trabalho terceirizado, que é a possibilidade de você contratar um prestador de serviço, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física prestadora de serviço, que é o estágio, que são as cooperativas de trabalho, que são contratos de trabalho que surgiram depois, surgiram em épocas de crise, onde os empregadores tinham que fazer alguma coisa para não demitir os funcionários. Então o que eles falam? Eu preciso reduzir custos, mas eu não vou mandar todo mundo embora, até porque eu preciso manter. Eu tenho 1.000 funcionários, eu preciso deles. Se eu mandar embora, eu não consigo produzir. Surgiu a terceirização com isso. Ele contrata uma empresa menor para produzir para ele aquela atividade meio, para ele poder focar na atividade fim dele. Isso é uma forma anônima de contrato de trabalho. A terceirização tem vários projetos de lei no Congresso falando para regulamentar a terceirização, porque até então só existe uma súmula do TST tratando disso, não existe regulamentação. Bom, essas foram algumas dúvidas que tentamos esclarecer para o público. Lógico que são inúmeras questões, não tem como esgotar todas as dúvidas e esclarecimentos a respeito do direito do trabalho, porque é um tema gigante, enorme. Passaríamos horas e horas aqui conversando sobre esse tema. E eu gostaria de agradecer ao Dr. Celso e ao Dr. Luiz Antônio por ter vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E muita gente não gosta do que eu falo e da forma que eu falo, dizem que eu sou um pouco polêmico. Bom, eu gosto de falar sobre direito, gosto de falar sobre o meu direito, sobre o seu direito, sobre o nosso direito. E se você não gosta do que eu falo, me processe, né? Quem quiser nos encontrar, é bem simples, é só colocar Leia Lei TV, @Leia Lei TV. Você pode colocar no Facebook, no Instagram, no YouTube, você vai encontrar em qualquer uma delas. E eu peço que continue acompanhando o canal, acompanhando o nosso programa. E muito obrigado por ter dado a sua atenção.